Uma boa noite a todos vocês e uma boa noite para você que está nos acompanhando através do nosso canal no YouTube, Centro Espírita Miguel Oficial. Recomendamos que você que está aí nos acompanhando à distância, que coloque um recipiente com água para que ele possa ser magnetizado durante a nossa reunião e que vocês façam a ingesta desta água como remédio durante toda a semana. Vamos ouvir a página de preparação com a nossa irmã Rosana. Boa noite a todos aqui presentes e também os nossos irmãos que nos acompanham pela internet. Do livro Vinha de Luz, a lição 96. Diversidade. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Isto foi em Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 6. E Emmanuel comenta: sem luz espiritual no caminho, reduz-se a experiência humana a complicado acervo de acontecimentos sem sentido. Distantes da compreensão legítima, os corações fracos interpretam a vida por mera penitência expiatória, enquanto os cérebros fortes observam na luta planetária desordenada aventura. A peregrinação terrena, todavia, é curso preparatório para a vida mais completa. Cada espírito exercita-se no campo que lhe é próprio, dilatando a celeste herança de que é portador. A força divina está operando em todas as inteligências e superintendendo todos os trabalhos. É indispensável, portanto, guardarmos muito senso da obra evolutiva que preside aos fenômenos do universo. Não existem milagres de construção repentina no plano do espírito, como é impossível improvisar de momento para outro, qualquer edificação de valor na zona da matéria. O serviço de iluminação da mente, com a elevação dos sentimentos e raciocínios, demanda tempo, esforço, paciência e perseverança. Daí a multiplicidade de caracteres a se aprimorarem na oficina da vida humana. E por isso mesmo, a organização de classes, padrões e esferas em números infinitos, obedecendo aos superiores desígnios do Pai. É necessário, pois, que os discípulos da revelação nova, com o cristianismo redivivo, aprendam a valorizar a oportunidade do serviço de cada dia, sem inquietudes, sem aflições. Todas as atividades terrestres enquadradas no bem procedem da orientação divina que aproveita cada um de nós outros, segundo a posição em que nos colocamos na ascensão espiritual. Toda tarefa respeitável e edificante é de origem celeste. Cada homem e cada mulher pode funcionar em campos diferentes. No entanto, em circunstância alguma, deveremos esquecer a indiscutível afirmação de Paulo, quando assevera que há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Graças a Deus. Então
vamos todos juntos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, agradecendo a eles a oportunidade de estarmos juntos nesta noite. Jesus, mestre amigo, nessa noite assim nublada, de uma temperatura incerta, que a alguns incomoda, a outros nem tanto, estamos nós aqui nesse recinto de luz, nesse recinto de paz, nesse grande hospital espiritual. Como sempre digo, estamos nos vencendo para estarmos aqui. E assim será, através de nossa persistência, o nosso crescimento espiritual. Chegamos aqui para tratarmos das mais diversas chagas, principalmente as espirituais. E essa é uma oportunidade ímpar, mestre. Tu bem sabes, e até muito melhor do que nós. Nós, nesse instante, estamos começando a perceber a grandeza de todo esse trabalho, de todo esse cuidado para conosco. É um local apropriado para todos nós, grandes almas necessitadas de esclarecimento. E o teu Evangelho bendito está aqui para nos ajudar na concatenação de melhores ideias. São tantas as coisas, são tantas as benesses, mestre querido, que ficaríamos aqui durante muito tempo enumerando-as uma a uma do que recebemos. E mesmo assim, no meio de grandes dificuldades nossas de identificação daquilo que recebemos. Por favor, leve nosso agradecimento até Deus, nosso Pai, por esse grande amor para conosco, por essa grande misericórdia. Por favor, toca a fonte da nossa irmã Isis, que oferecerá para nós as reflexões da noite de hoje, trazendo mais uma pauta do Evangelho que irá nos pontuar, oferecendo para nós os frutos de seus estudos e das suas experiências. Esteja com ela, esteja com todos nós. E assim, mestre amigo, sob a tua permissão, estamos dando por iniciada a nossa reunião de fluidoterapia desta noite. Que assim seja. Graças a Deus, graças a ti, Jesus. Então vamos ouvir nossa irmã Isis? Boa noite para quem está aqui presente, para quem está assistindo também a reunião das suas casas, através do canal do SEM, no YouTube. Nós estamos no Evangelho, né? Vamos fazer algumas reflexões aqui acerca do capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Nós estamos no item 9, cujo título é Características do verdadeiro profeta. Uma mensagem do Espírito Erasto que foi trazida no ano de 1862, em Paris. Bom, como já foi dito aqui, é comum, né, nós atribuirmos aos profetas esse dom de fazer previsões, de fazer profecias, de adivinhar, né, o futuro. Quando, na verdade, em um sentido mais amplo, como nos trouxe Allan Kardec, um profeta, ele é um enviado de Deus e ele tem como missão instruir os homens. Ele nos diz também que um profeta, ele revela as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. No item 5 do Evangelho, que tem como título Prodígio dos falsos profetas, Kardec nos diz que esses prodígios que nós geralmente colocamos, né, na conta dos milagres, do sobrenatural, do maravilhoso, não são necessariamente um sinal de uma missão divina. Porque eles podem ser aprendidos, podem ser frutos de um aprendizado ou de faculdades orgânicas especiais, em que ele fala sobre a mediunidade. E a pessoa mais digna, como a mais indigna, pode possuir, né? Como a gente sabe que acontece. Kardec também, ele fecha esse item, o item 5,
com uma frase importante para que a gente entenda essa mensagem do Erasto, que eu não vou trazer na íntegra, porque a gente não tem tempo, mas eu vou fazer algumas reflexões. Kardec ele nos diz que o verdadeiro profeta se reconhece por características mais sérias e exclusivamente de ordem moral. Então a gente já consegue ter uma ideia, né, do que é um verdadeiro profeta. Ouvindo assim, às vezes, parece um pouco complexo, né? Verdadeiro profeta, falso profeta, embora nós já estejamos aqui nas instruções dos Espíritos, a gente já ouviu bastante coisa. Mas Erasto, ele nos traz dois sinais, duas características, para que nós possamos reconhecer um verdadeiro profeta. A primeira, ele nos diz que só se confia o comando de um exército a um general hábil e capaz de dirigi-lo. Forte, né? Ele também nos diz que o mestre, ele precisa saber mais do que o aluno, para que a humanidade ela possa avançar tanto em moralidade como em intelectualidade. Óbvio, né? Se ele não souber, a ação dele será nula. Isso também parece óbvio, que o mestre precisa saber mais do que o aluno. Um exemplo, quando nós buscamos uma escola para estudar, um professor para nos ensinar algo, nós esperamos, né, que essa pessoa saiba mais do que nós sabemos, que ela tenha conhecimentos que nós não temos, que ela tenha chegado em um lugar que nós ainda não chegamos, que ela possua um conhecimento específico sobre algo. E hoje em dia nós temos vários recursos, né, para confirmar se essa pessoa realmente já chegou em algum lugar. E aí eu pergunto, quantas pessoas hoje influenciam profundamente as nossas vidas pelo que elas imaginam ser, pelo como elas se mostram? Elas influenciam as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, os nossos hábitos. E muitas vezes nós estamos tão distraídos que nós somos capturados por essas ideias sem fazermos uma análise profunda sobre o que nos chega. E aí vem uma outra pergunta importante. O que nos conecta a essas pessoas? Que é fácil, né? Quando a gente critica alguém. Mas o que nos conecta a elas? Geralmente, esses discursos, eles têm muitas lacunas, mas eles vão ao encontro dos nossos desejos, das nossas aspirações, vão ao encontro das nossas vaidades. Eles ressoam com o que a gente tem de mais profundo. E é nesse ponto que a gente precisa chegar, sempre. Nas nossas fraquezas, nas nossas sombras. Então, nós precisamos nos conhecer, né? Para que a gente também consiga analisar essa situação. E essa responsabilidade, ela é nossa. Sempre nossa. Bom, somos sempre incentivados a analisar tudo que nos chega, né? Uma comunicação, uma mensagem, uma orientação. E a gente também, às vezes, se pergunta, né? Mas analisar como? Qual o critério que eu uso, né? Que base que eu utilizo? A gente pode utilizar, que é bem conhecida, né? Aquelas 3 peneiras de Sócrates. O que me chega é verdade? Às vezes eu tenho como analisar. É bom? O que eu sinto? É útil?
principalmente se eu tiver a intenção de repassar isso para outras pessoas, né? É útil para mim e para os outros? Ah, acho que não. Então, eu seguro. E isso serve para tudo que nos chega. Sempre. Que a gente possa fazer uma análise, para que a gente possa ter critérios para reconhecer, né? Para reconhecer o fundo do que nos chega. Qual é o fundo? Qual é o ensinamento? Qual é a proposta? Que aprendizado que eu tenho com isso? Porque Erasto disse que o mestre precisa saber mais do que o aluno. Bom, e nós temos também uma segunda característica, um segundo sinal que Erasto nos diz na mensagem. Ele diz que os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos. Eles são impulsionados por uma força interior que os inspira e os dirige, sem que se apercebam disso. Então, eles se revelam pelos seus atos e eles são descobertos pelos outros. Ou seja, eles não se preocupam em ficar se mostrando, em ficar se validando, em ter reconhecimento, aplausos. Possuem características como o amor, a humildade, a caridade, a benevolência, a paciência. E são reconhecidos por suas obras, pelos seus frutos. Então, isso exige uma superioridade moral, exige uma certa evolução. E qual é a necessidade de nós sabermos de tudo isso? Erasto nos diz também que a recomendação para a gente desconfiar dos falsos profetas, ela é útil em todos os tempos da humanidade, principalmente em tempos de transição, em que se levantam muitos cristos e muitos profetas. Essa mensagem, ela foi ditada há mais de 150 anos. 162 anos, para ser mais exata. Ou seja, essas recomendações, elas são úteis para que nós sejamos menos enganados. E para que a gente não engane também, né, gente? Sobretudo em momentos de angústia que fazem parte da nossa trajetória, fazem parte da nossa vida. Que muitas vezes nós ficamos mais vulneráveis, não é mesmo? Quando a gente passa por esses momentos, a gente busca um alívio rápido, né? A gente busca aquilo que possa aplacar a nossa dor, como na perda de um ente querido, em uma desilusão amorosa, uma enfermidade que bate na nossa porta, né? Que nos surpreende. E nós ficamos suscetíveis, sim, a buscarmos uma tábua de salvação, em acreditarmos em coisas que não condizem com a realidade, em buscarmos, inclusive, os falsos profetas. E qual é o perigo disso? Qual é o risco? O de não encontrarmos a verdade. E nós sabemos que é a verdade que nos liberta. Na questão 624 do Livro dos Espíritos, Kardec, ele faz a seguinte pergunta aos Espíritos. Ele pergunta: qual é o caráter do verdadeiro profeta? Porque essa resposta lá, ela nos ajuda, né? E os Espíritos, eles respondem: o verdadeiro profeta é um homem de bem. Temos, né, um item, um homem de bem, que fala de todas as características do homem de bem. Então, o verdadeiro profeta, ele precisa estar inserido ali. Inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível
é que ele, Deus, se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Isso aqui já nos dá um norte, né? Para que a gente entenda o que Erasto está dizendo na mensagem. E na pergunta 625, que é a seguinte, os Espíritos nos dizem que o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido aos homens para servir de guia e modelo é Jesus. Então, que nós possamos nos conectar a essa verdade, que possamos também trazer essa verdade para as nossas vidas, observando os nossos atos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas intenções em tudo, para que nós possamos, como eu disse anteriormente, saber o que nos conecta com o que não é verdadeiro, com o que só aplaca a nossa dor, mas não nos traz a verdade. Que nós possamos nos conectar à verdade, a Jesus, hoje e sempre. Eu agradeço a atenção de vocês e desejo a todos uma boa noite. Graças a Deus, graças a Jesus, mais uma vez nos reportando ao Mestre querido, ao término deste presente recebido nesta noite. As reflexões oferecidas pela nossa irmã, mais uma vez ecoam em nós. E que remédio! Chegamos aqui procurando por eles, por aquele remédio ou pelos remédios que vão nos fazer bem. Aquele remédio que vem em dose homeopática, na medida certa de todas as nossas necessidades. Está aí, recebido. E que seja bem recebido por cada um de nós. Que levemos para casa mais esse ensinamento do Evangelho. Que paremos para pensar no meio do nosso burburinho cotidiano. Pensar e repensar sobre nossa caminhada. Sobre se estamos aproveitando bem a nossa estadia por aqui. Se estamos de fato entendendo aquele trabalho que precisamos exercitar em nossas vidas, juntamente com os passes que daqui a pouco iremos receber. Tudo é remédio, tudo é caminho para a solução. As ferramentas o nosso Pai sempre nos dá. Mas será que nós sabemos manuseá-las? Aquilo que a gente ainda não sabe lidar, a gente vai correndo fazer o quê? Observar as recomendações, as instruções que estão ali. Como utilizar? Pois bem, as instruções estão aqui, diante de cada um de nós. Mestre, por favor, mais uma vez, leve nosso agradecimento ao nosso Pai, porque Ele nos proporciona muita coisa e muita ferramenta para que sejamos, de fato, individualidades felizes. Por favor, esteja com cada um desses nossos irmãos queridos, irmãos médiuns, passistas, que logo estarão lá no seu campo de atividades. Com cada um deles, inspirando-os para que possam fazer o seu melhor. A todos nós que aqui estamos na mesa, a nós que estamos na assistência, que possamos realmente receber boas inspirações. Nós recebemos, nós só precisamos estar afinizados com essas vibrações. E esse é o nosso trabalho, Mestre. Quando eu digo sempre, esteja sempre conosco, mas sabemos que nós aqui estamos precisando estar vibrando na tua faixa. E assim, mestre amigo, sob a tua permissão, estamos encerrando esse nosso primeiro momento da nossa reunião
de fluidoterapia desta noite. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Ti, Jesus. Quanta luz